Olá, meu nome é Rafael. Eu sei que o que vou contar pode soar como uma daquelas histórias que você ouve em volta da fogueira, cheia de exageros e mistério. Mas o que aconteceu comigo e com meus amigos naquela floresta não é uma fábula ou uma lenda inventada para assustar turistas. É real. Tão real que até hoje não consigo passar uma única noite sem reviver cada detalhe em pesadelos. Se você está ouvindo isso, pense bem antes de querer explorar o desconhecido. Algumas coisas não devem ser mexidas. Eu sempre fui do tipo que gostava de aventuras. Desde criança, eu adorava explorar lugares abandonados, sentir a adrenalina de estar em um local proibido, onde cada passo parecia ecoar com histórias do passado. Foi isso que me levou, junto com meus amigos, a tomar uma das piores decisões de nossas vidas: entrar na Floresta das Bruxas Esquecidas. Era um sábado à noite quando recebi a mensagem de Diego, um amigo de longa data, sugerindo um rolê diferente. Ele havia lido sobre essa tal floresta, onde, segundo relatos, bruxas condenadas há séculos ainda vagavam. Ele disse que seria uma boa ideia ir até lá, gravar um vídeo e postar nas redes sociais, algo que pudesse viralizar. A Floresta das Bruxas Esquecidas fica a poucos quilômetros da cidade. Alguns dizem que é só uma lenda urbana, outros juram que já viram coisas estranhas por lá, escreveu ele, junto com a localização. Topo se você topar, Rafa. Eu não pensei duas vezes. A ideia de descobrir se havia algo realmente sinistro naquele lugar me fascinou. Chamei mais 2 amigos, Bruno e Lara, e combinamos de ir no fim de semana seguinte. Cada um trouxe o equipamento necessário: lanternas, câmeras e um drone para capturar a floresta do alto. Achávamos que seria apenas mais uma aventura divertida, algo para rir depois. Chegamos à entrada da floresta por volta das 21 horas. O ar estava estranhamente parado, e uma leve névoa flutuava entre as árvores. A lua, quase cheia, projetava sombras alongadas pelo caminho de terra que nos levaria para dentro daquele lugar que muitos evitavam. Algo parecia errado desde o início. A temperatura era mais baixa do que o esperado, e o silêncio absoluto tornava tudo mais inquietante. Mesmo os sons da floresta noturna, como os grilos ou o vento nas folhas, estavam ausentes. Era como se a própria natureza tivesse abandonado aquele lugar. E aí, quem vai na frente? Perguntou Diego meio brincando, mas com um tom de nervosismo na voz. Eu me voluntariei, afinal era o mais entusiasmado com a ideia. Ligamos nossas lanternas e começamos a caminhar por uma trilha quase invisível, coberta de folhas secas. Cada passo, um frio subia pela minha espinha, como se algo estivesse nos observando. Eu tentava me convencer de que era só a minha imaginação, mas o ar ao nosso redor parecia carregado de uma presença invisível. Enquanto caminhávamos, Diego começou a contar a história que havia lido. Dizem que essa floresta foi usada como refúgio por um grupo de bruxas no século XVI. Elas eram perseguidas, caçadas e acabaram se escondendo aqui. Quando finalmente foram encontradas, os aldeões as capturaram e as queimaram vivas bem no centro da floresta. Mas antes de morrer, as bruxas amaldiçoaram o local, dizendo que suas almas nunca descansariam e que qualquer um que pisasse ali encontraria o mesmo destino. Ah, claro, como em qualquer boa história de terror, não é? Lara revirou os olhos, tentando aliviar a tensão com humor. Mas ninguém riu. O silêncio ao redor era pesado demais. Continuamos caminhando, e a trilha começou a desaparecer aos poucos, como se a floresta estivesse nos engolindo. As árvores se tornavam mais altas e densas, e a névoa espessa dificultava a visão. Começamos a nos perder. Olhei para o meu relógio e percebi que já estávamos andando há mais de 1 hora. Mas parecia que não tínhamos avançado nada. Cada árvore se parecia com a anterior, como se estivéssemos presos em um ciclo. De repente, Lara parou abruptamente. Vocês ouviram isso? Todos nós ficamos imóveis. Era um som leve, quase imperceptível, mas claramente algo estava se movendo na nossa direção, no meio das árvores. Era como o sussurro de alguém distante, uma voz baixa e quase melódica, mas que trazia consigo um arrepio de pavor. Deve ser o vento, disse Bruno, mas seu rosto não escondia o medo. Decidimos seguir em frente, mas agora o clima havia mudado completamente. Ninguém mais falava. Apenas o som de nossos passos esmagando as folhas secas preenchia o silêncio. A floresta parecia viva, com uma presença invisível que nos cercava. E então, o drone que Diego estava controlando caiu do céu sem explicação. Sem sinal. O que diabos está acontecendo? Ele tentou reiniciá-lo várias vezes, mas sem sucesso. Era como se a tecnologia fosse inútil ali. Algo estava interferindo.
Meu coração começou a acelerar, e pela primeira vez eu me perguntei se realmente deveríamos estar ali. Tentamos decidir se deveríamos voltar, mas a trilha agora estava irreconhecível. Não sabíamos mais por onde tínhamos vindo. De repente, a temperatura caiu ainda mais, e então vimos. No meio da névoa, algo brilhava. Era uma luz fraca e distante como uma tocha, oscilando entre as árvores. Não deveria haver ninguém ali. A floresta estava completamente desabitada. Vamos ver o que é, sugeriu Diego, claramente hesitando, mas a curiosidade era mais forte. Nos aproximamos com cautela, e à medida que chegávamos mais perto, a luz começou a se mover, afastando-se de nós. Parecia estar nos guiando, nos chamando para o coração da floresta. O medo em nossos rostos era palpável, mas a curiosidade e a adrenalina nos empurravam para frente. Então paramos. Lá estava ela, uma clareira, iluminada pela luz da lua. E no centro, uma grande pedra negra cercada por símbolos estranhos e ossos espalhados. Sentimos uma presença fria e assustadora que nos fez tremer. A floresta estava viva, e as bruxas, ou o que quer que fossem, estavam de volta. Eu acho que devíamos sair daqui, sussurrou Lara. Mas já era tarde. Algo estava nos observando, e a floresta não ia nos deixar partir sem lutar.